Olá, tudo bem? Eu sou Suzana Meira, repórter do Hoje Online. Hoje, 15 de março, é celebrado o Dia do Consumidor. Essa data foi criada para proteger todas as pessoas que consomem qualquer tipo de produto. Lembrando que o consumo, ele traz também, o consumo excessivo, ele traz problemas financeiros, psicológicos e no trabalho. Para esclarecer algumas dúvidas para a gente sobre o consumo compulsivo, nós convidamos a psicóloga Mirela Neri. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Suzana? É um prazer recebê-la a senhora aqui para esclarecer para a gente essas dúvidas. O prazer é meu, obrigada pela oportunidade de contribuir um pouco mais com as pessoas. Obrigada. Doutora, a primeira pergunta. O consumo compulsivo, a gente tem uma ideia que é comprar demais, né? Mas a maioria das pessoas não sabem as consequências de tal atitude. Eu queria que a senhora explicasse pra gente, primeiro, o que é o consumo, né? E logo após, o que seria a compulsão? Tá bom. Bom, a compulsão é um padrão de comportamento inconsciente, onde a pessoa sente uma necessidade de fazer algo e ela não tem controle sobre isso. Então, o que ela faz? Ela repete aquele comportamento constantemente. Muitas vezes ela acha que tem liberdade de escolha, que ela pode não repetir o comportamento, mas ela se pega fazendo e fazendo de novo e fazendo outra vez. No caso do consumo, isso tem a ver com as compras, né? A pessoa vai, ela compra algo sentindo que ela precisa, mas muitas vezes aquilo se torna desnecessário depois. Mas ela volta a fazer e faz de novo e faz de novo. E eu vou lembrar que nós temos a compulsão com as compras, mas também a compulsão com a comida, com a bebida, com a atividade física e uma das mais sérias, com o trabalho. Certo. Doutora, quais são as características principais que levam a pessoa a ter esse hábito de consumir excessivamente? Olha, tem um estudioso do comportamento que ele diz que todo excesso esconde uma falta, tá? Então, o que acontece é assim, a pessoa tem uma necessidade interna, ela tem um vazio interno. Esse vazio gera uma tristeza muito grande, então a pessoa tem um comportamento compulsivo para suprir o vazio, tá? Então, o que ela faz? Ela busca suprir o vazio se comportando repetitivamente em relação a algo. Só que, na verdade, aquilo que ela está buscando não supre o vazio, pelo contrário, aumenta o vazio. Então, é como se fosse uma anestesia, que naquela hora funciona, mas depois não. Por isso que ela faz cada vez mais, de forma cada vez mais intensa. E isso gera ansiedade. Além do vazio que a senhora citou, eu queria perguntar se a ansiedade é um fator exclusivo desse consumo compulsivo. Tá. Não, na verdade, a ansiedade, ela acontece em vários outros comportamentos e ela é tida como a causa de muitos deles. Mas no caso da compulsão, a ansiedade é consequência. Então, funciona assim, nós temos um aparelho psíquico que tem uma maneira de funcionar. Nesse aparelho psíquico existe a força do inconsciente, que é 90% do que nos move. Nós não sabemos lidar com ela. E ela se manifesta aqui, ó. Nas minhas sensações, nos meus sentimentos, no meu corpo. Na nossa cultura, nós aprendemos a acionar aqui e não aqui. Quando eu penso para resolver algo, eu me distancio da solução que está no sentimento. Isso gera ansiedade e aumenta todo e qualquer comportamento compulsivo. Então, a ansiedade não é causa, é consequência. A causa precisa ser tratada. O que tem acontecido de muito sério é que a gente está tratando só as consequências. A gente trata a tristeza, a gente trata a ansiedade, mas a gente não trata o vazio por falta de informação. Como a senhora mesmo ressaltou, a questão do pensamento, esse consumo compulsivo, ele é um hábito que geralmente as pessoas não pensam antes de agir. Sim. Simplesmente agem no impulso, vão lá e compram. Tem ali um prazer momentâneo, é apenas momentâneo mesmo? Sim. Essa questão de não pensar é justamente porque a pessoa está sob o efeito do inconsciente, que é a força principal que nos move. Então, isso não passa pelo raciocínio, só pelos sentimentos, tá? E realmente traz um prazer momentâneo, porque existe um vazio e quando a pessoa compra, ou trabalha, ou come, ou bebe demais em excesso, é como se aquilo
naquela hora tivesse saciado. Só que isso é irreal, isso é fantasioso. Então, é aquela história, tem uma ferida, está machucada, eu vou anestesiar. Alivia. Só que quando volta, como eu não pus o antibiótico e o anti-inflamatório, aumenta muito essa dor, compreendem? Então, é muito necessário que a gente compreenda que o prazer, ele é momentâneo e a necessidade de ter mais aumenta, porque o vazio também cresce quando ele não é tratado. Doutora, e depois de todas essas compras, depois desse alívio, depois que passa esse estresse, que a pessoa vai lá, compra, né, o que ela queria comprar, como que essas pessoas se sentem depois que a conta chega, que ele não tem dinheiro para pagar muitas vezes, porque foi lá, comprou sem pensar, o que isso gera posteriormente na vida dessas pessoas? Um dos sentimentos mais limitantes. Eu falo que o sentimento mais limitante da vida é a culpa, porque a culpa paralisa, né? A culpa, ela gera vergonha. Então, a pessoa fica culpada, envergonhada e se sentindo incompetente. Porque é assim, se eu não posso mudar nem algo em mim, né, que é tão importante que eu faço, afinal de contas, a pessoa tende a perder aquilo que ela tem de mais precioso, porque ela perde o respeito por si, né? Ela quebra a confiança com as pessoas que estão em volta dela, estão sempre esperando que ela mude e ela não consegue mudar, por mais que ela queira e tente. Então, isso tem um efeito em todas as esferas da vida. E, para mim, o prejuízo maior é nas relações, né? E, consequentemente, isso afeta dinheiro e todas as outras áreas. Então, ela tem que lidar com a culpa, com a vergonha, com a tristeza de ver esses vínculos se desgastarem e, às vezes, até se desfazerem, né? Por isso que a ajuda é extremamente necessária. Voltando um pouco, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse consumo excessivo no trabalho. Não é exatamente um consumo, né? Mas é um foco excessivo ali no momento do trabalho. Eu queria que a senhora explicasse um pouco mais sobre isso, porque isso não está aliado apenas a compras e a outros momentos, mas também é um fator que acontece muito dentro do ambiente de trabalho. Sim, e foi muito importante você perguntar isso, Suzana, porque às vezes a gente está preocupado com a compulsão, que é clara, por exemplo, em relação à bebida, né, em relação à comida, em relação às compras, mas, ao meu ver, um dos problemas mais sérios hoje é a compulsão pelo trabalho. Como isso é uma prática socialmente aceita e no momento atual incentivada, as pessoas não percebem o quanto ela é nociva, né? Inclusive, eu vou até gravar um vídeo que diz sobre isso. Eu falo assim, que nenhum empreendedorismo justifica o fracasso na família. Por que razão? Porque as pessoas hoje, elas querem se tornar bem-sucedidas, se destacar para preencher o vazio, né? Isso faz com que elas se distanciem da família, daquelas pessoas que são importantes, do foco essencial. Então, a compulsão pelo trabalho é algo que requer muita atenção social, intervenções rápidas e imediatas, né? Muito obrigada por perguntar isso de fato é importante. E como que a gente faz para, a partir do momento que a pessoa, que ela entende que ela tem esse tipo de atitude, esse consumo compulsivo, o que essa pessoa primeiramente deve fazer? Tem algum profissional que ela deve procurar para ter mais esclarecimentos e até uma ajuda, né? Para que ela entenda o motivo desse consumo compulsivo que ela tem. É importante que as pessoas compreendam que todo comportamento compulsivo, ele começa pequeno e ele aumenta, né? Então, a ajuda é necessária imediatamente para que ele não se torne patológico. Então, conhecimento é poder. Nós precisamos aprender como o nosso psíquico funciona. As pessoas ainda entendem que a psicologia é uma opção quando eu estou com um problema. Não, nós devemos entender como o nosso aparelho psíquico funciona e aprender a lidar com isso todos os dias para que a gente não adoeça no comportamento, tá? Então, as pessoas precisam da psicologia antes de adoecer e quando adoece. Então, minha sugestão é que você busque uma ajuda profissional de uma psicóloga, de leitura, de curso, para entender como o aparelho psíquico funciona e, sobretudo, como o seu inconsciente atua na sua vida e nas suas relações. Os comportamentos automáticos, eles estão sob o efeito do inconsciente. E se eu não intervenho nisso, não tem jeito.
E se a situação já se tornou patológica, a ajuda psiquiátrica associada à ajuda psicológica é fundamental para diminuir a compulsão, para que a pessoa tenha um poder de ação maior sobre a vida dela, tá? E o que é mais sério, a maioria das pessoas não reconhecem que é um comportamento compulsivo. Elas partem do princípio que a hora que elas quiserem, elas param. Mas isso não é verdade. Se fosse, ela já teria parado. Então, é algo que você não descobre sozinho e não consegue sair disso sozinho. Tem que realmente ter a ajuda de um profissional. Nos casos patológicos, sim. É necessário uma ajuda profissional, né? Geralmente as pessoas identificam pelo transtorno que ela passa a causar. Na família, no trabalho, as pessoas vão ficando desconfortáveis, começam a dizer para ela que aquilo está atrapalhando, que aquilo vai prejudicar. Então, é quando a pessoa começa a tomar consciência, né? Então, a pessoa se responsabilizar por essa percepção e tomar providências para aprender a superar isso é a base de tudo, né? A gente deveria ter aprendido sobre o psíquico com a mesma idade que a gente aprendeu a cuidar do físico, lá pelos 5 anos. Na nossa cultura, nós não tivemos isso e estamos pagando um preço altíssimo. Doutora Mirella, não é o papel da psicologia dar o diagnóstico, mas o consumo compulsivo, ele é caracterizado uma doença ou não? Sim, e é importante a gente entender o seguinte, o psicólogo não é tarefa dele diagnosticar, é tarefa da medicina, tá? Mas o profissional da psicologia, ele tem que perceber quando o comportamento, ele fugiu o padrão de normalidade. E quando é que um comportamento foge o padrão de normalidade? Quando a pessoa tem prejuízos com isso. Todo comportamento que está trazendo prejuízo social, financeiro e emocional, ele já está se tornando ou se tornou patológico. Nesse caso, a intervenção é necessária, antes da patologia ou depois dela, tá? Então, é muito importante entender. Sim, quando é excessivo e traz dificuldades para a pessoa e ela não consegue controlar, pode sim ter se tornado uma doença. Cada caso é um caso, precisa ser bem diagnosticado. E aí cabe à psiquiatria associada à psicologia chegar nessa conclusão, nessa percepção. Doutora, de uma forma geral, o que a gente pode fazer para mudar esse tipo de hábito na nossa vida? Tem alguma dica que a senhora pode passar para a gente? Sim. Nós precisamos entender que o aparelho psíquico ele tem uma maneira própria de funcionar e que o inconsciente é uma parte invisível que está no meu corpo e se manifesta o tempo todo. Nós precisamos de relacionamento e nós nos relacionamos não pelo que eu digo, pelo que eu penso ou pelo que eu faço, mas pelo que eu sinto. Então as pessoas interagem com as outras pelo sentimento. O que eu sinto, eu transmito e comunico e recebo. E porque nós não aprendemos a perceber e desenvolver isso, nós estamos psiquicamente adoecendo. Então, o que nós podemos fazer? Eu não consigo me relacionar bem com o outro quando eu não estou bem comigo. E eu não consigo ficar bem comigo se eu não entendo como eu funciono. Então, a minha sugestão para você é que tome consciência agora, nesse momento, que a força que te move na vida é o seu inconsciente. Enquanto você não aprender isso, você vai sempre repetir o mesmo padrão de comportamento. A compulsão é um dos padrões de comportamento, né? Mas tem a agressividade, a impulsividade, a passividade, a irritabilidade, a tristeza. São comportamentos que a gente está sempre repetindo no automático. Ou você entende como você funciona e muda, ou você vai repetir para sempre. Então, a sugestão é buscar conhecimento de como o seu psíquico funciona. Nós temos diversas formas de fazer isso na psicologia. Então, a dica geral também para o nosso consumidor é que seja mais consciente, né? Sim. Pesquise, pense antes de comprar, para posteriormente não ter dor de cabeça com as contas futuras que vão vir. Doutora, a entrevista hoje infelizmente chega ao fim, mas eu agradeço muito a presença da senhora aqui nos estúdios do Jornal Hoje. Suzana, eu também agradeço a oportunidade, agradeço as pessoas que estão nos assistindo e estou à disposição para contribuir com qualquer informação que acrescente mais paz, né, mais recursos para as nossas famílias.
Nós estamos num momento que a gente está precisando muito. E o jornal Hoje tem contribuído para tudo isso. Obrigada. Bom, o Hoje Entrevistas fica por aqui. Nós entrevistamos hoje a psicóloga Mirela Neri. Ela conversou com a gente um pouco sobre o consumo compulsivo nesse Dia do Consumidor, que é comemorado hoje, 15 de março. Eu convido vocês também a continuar visualizando o nosso trabalho pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, pelo hoje.com, nosso portal na internet, onde é atualizado diariamente com as principais notícias do estado e do Brasil, e também nas nossas redes sociais. Até breve!